vou chamar a nossa irmã Gabriela, amém? Ela vai ministrar nessa noite. Na verdade, o Espírito Santo é quem fala, né? Glória a Deus. O Senhor, Ele vai trazer uma palavra para os nossos corações, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de direção, uma palavra de conforto. Deus vai trazer alguma palavra para a gente. E nós devemos ficar atento àquilo que Deus ele vai falar nessa noite. Amém? Amém, igreja? Estendam as mãos para cá. Feche os vossos olhos. Vamos orar pela vida dela. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós apresentamos a vida da tua filha e te pedimos com a tua mão de graça, de poder e de misericórdia, que o Senhor venha conduzi-la, guiá-la, direcioná-la naquilo que o Senhor tem ao respeito em favor dos teus filhos, dos teus servos, dos teus eleitos que aqui estão nessa noite. Senhor, nós estamos colocando os nossos corações aptos a poder ouvir a tua voz, a receber o alimento do alto, para seguirmos, Senhor, meu Deus, meu Pai, avançando diante com aquilo que o Senhor já nos condicionou como promessa. Então, Pai amado, eu sei que a tua palavra irá repousar os nossos corações e trará a nós todos os recursos necessários para permanecermos diante do Senhor, Pai. Senhor, nós queremos já declarar que nenhuma arma forjada contra nós, contra os teus filhos que aqui estão, irá surtir efeito contra as nossas vidas. Que toda língua que se levantar em juízo será réu de condenação, porque esta é uma herança, uma promessa, cujo Senhor faz não só aos teus servos, aos teus filhos, mas também a todos aqueles que têm um coração, Pai amado, arrependido diante do Senhor, aqueles que estão começando, aqueles que irão começar. Eu creio, Pai, que ainda aqueles que ainda não entregaram a tua vida também estão embaixo dessa palavra, Senhor. Uma palavra de vida, uma palavra de restauração. Que nessa noite, vidas possam receber, Pai amado, a fonte da vida, a fonte, Pai, para desfrutar dos prazeres divino e santo que o Senhor tem ao respeito de cada um. Fala com cada um nessa noite. Fala, Senhor, meu Deus, por intermédio do Teu Santo Espírito. Dê aquilo que a gente necessita ouvir para sairmos daqui, Pai, ainda mais perseverantes mediante a fé que nos foi confiada. Eu oro ao Senhor agradecendo e pedindo a cobertura a todos os Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Cumprimento os amados irmãos e peço que a amada igreja venha abrindo em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. E assim diz a palavra do Senhor. Acabe e a vinha de Nabote. E sucedeu, depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jazreelita, uma vinha em que Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei da Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirvas de horta, pois está vizinha ao lado de minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Peço que agora venham abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 9, versículo 35. Que diz: a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande,
mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Eu falava com o Senhor, pedindo a direção acerca de uma palavra, e a princípio a palavra qual estava no meu coração era Mateus 9, só que quando eu estava ali na mesa de som, o Senhor me fez lembrar de Nabote e sua vinha. E uma das primeiras coisas que Deus falava ao meu coração, primeiro em Mateus 9, é aquilo que nós vemos no dias atual. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. A seara está pronta, os trabalhadores não estão. Tem sido cada vez menor o número daqueles que buscam verdadeiramente colocar a mão no arado e permanecer. Muitos impõem as mãos, mas não permanecem. Muitos iniciam a caminhada, mas logo abrem mão. E eu comecei a falar com o Senhor algo que eu já vinha pedindo resposta a Ele durante esta semana, o porquê das pessoas abrirem mão desse arado, porque tem tantos campos a serem pregado o Evangelho, mas tem poucos a se disponibilizar a ser levado a esses campos. Estando ali na mesa de som, o Senhor falava comigo: abre em 1 Reis, que eu te responderei acerca da vinha de Nabote. Especificadamente quando Acabe, ele tenta comprar a vinha de Nabote. Ele quer para ele aquela vinha que se torne uma horta. E ele se chega a Nabote e fala: me dê ela. E se for o caso, eu até pago com dinheiro. E quando o Senhor me fazia observar esse versículo, ele falava: é por isso que poucos têm sido os trabalhadores. Porque quando eles colocam a mão no arado, logo eles vendem aquilo que eu ponho nas mãos deles e abrem mão da seara. E abrem mão daqueles que têm perecido. Porque Jesus, ele olha para aquela grande multidão e diz: são ovelhas desgarradas, é um povo perdido. E muitos, quando impõem as mãos no arado, têm ali se perdido em meio à vinha. Tem dado mais valor àquilo que Satanás propõe do que valor à alma que seria alcançada quando você mantém a tua mão no arado. Quando você se mantém ali como um trabalhador diante das mãos do Senhor. E o Senhor, ele falava a mim, a dizer: amada igreja, seja você um trabalhador pronto para a minha seara. E quando tentarem te comprar, e quando Satanás tentar colocar um valor no dom, no talento que eu coloquei nas tuas mãos para ser utilizado para ganhar almas, seja como Nabote. Aquilo que o meu pai me deu como herança, eu não troco, eu não vendo e ninguém toma. A Bíblia vai falar em Gênesis que Noé, ele passa anos construindo uma arca. Mas quando vem o dilúvio e quando é cessado o dilúvio, quando ele coloca o pé em terra, a Bíblia vai falar que ele passa agora a investir na vinha. Só que ele passa tanto tempo investindo na vinha que ele se perde na mesma. Porque é da sua própria vinha, do seu próprio trabalho, que ele se embriaga. Cujo a Bíblia vai falar que da sua embriaguez veio a tua nudez, sendo revelada aos teus filhos. Não basta somente colocar a mão no arado e permanecer com dom. Tem que ter equilíbrio naquilo que Deus deposita em ti. Porque senão você acaba se embriagando no seu próprio chamado. Você se embriaga no seu próprio ministério. Você se perde nas suas próprias palavras. Você se perde nos seus próprios dons. Há, primeiro, uma investida terceirizada de Satanás, tentando te corromper, te comprar. E há uma investida dentro do nosso interior. O nosso interior, se nós não soubemos poldar, se nós não soubemos nos consagrar, a gente sabe que o nosso velho homem veio à tona e nos faz nos perder, mesmo estando dentro da igreja. O Senhor começava a trazer essa palavra e batia perfeitamente com uma da palavra ministrada que o pastor trouxe acerca do filho pródigo. E eu vi que aquilo já é uma confirmação daquilo que o Senhor já estava falando comigo para mim trazer dentro da igreja.
Porque quando a gente assume uma responsabilidade no reino do Senhor, quando a gente põe a mão no arado e assume um ministério, a gente tem que saber para quem nós estamos fazendo. A partir do momento em que nós nos preocupamos mais com as pessoas do que para com Deus, é um sinal que esse vinho já está começando a nos embriagar. Porque quando o vinho embriaga a Noé, a gente vê que ali há nudez exposta. Quando nós nos embriagamos, nós perdemos os demais sentidos. Estar embriagado dentro da tua própria vinha é perder todos os sentidos que te fazem ouvir a Deus e a sua verdadeira vontade para o teu chamado e a tua função dentro de um ministério. Todas as vezes que a gente é levado pelo nosso próprio eu, a gente passa a achar que nós estamos embriagados de dom, de talento, de poder, de oração. Começamos a achar que agora nós podemos fazer sem o Deus da vinha, sem o autor e o dono da vinha. E quando a gente começa a trilhar por esse caminho, a palavra de Deus fala, o orgulho precede a queda. A gente tem que tomar muito cuidado quando nós vamos cuidar de algo que Deus nos põe para cuidar. A gente tem que zelar daquilo que o Senhor põe diante das nossas mãos. Nós sabemos que não é qualquer um que pode trabalhar dentro da seara, porque muitos acabam sendo semelhantes a Noé, se embriagando e se perdendo no meio dela. Mas isso não significa que você não deva buscar no Senhor como você deve trabalhar em meio a essa seara. O ruim é quando nós queremos trabalhar em algo que Deus já confiou a outra pessoa. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo de Deus, ele dá o dom conforme lhe apraz. Ele dá um dom para um, dá dom para o outro, e assim em unidade, como um corpo, um vai auxiliando ao outro. O ruim é quando eu deixo de exercer o meu papel para exercer o do outro. Quando eu passo agora a me achar tão orgulhosa ao ponto de não somente dar liberdade para o Santo Espírito atuar naquilo que Ele me chamou, mas querer com que os outros não tenham a mesma liberdade que eu tenho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é isso que tem derrubado muitas pessoas. Saul, ele foi chamado para estar em um trono, com a permissão de Deus. Deus o colocou ali. Mas o teu orgulho de ver outro sendo levantado, o retirou de lá. Quando Deus deposita algo a nós, novamente eu digo, porque é isso que Deus põe ao meu coração, nós devemos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos podem nos roubar as sensibilidades, os sentidos da vontade de Deus, e pode acabar colocando um orgulho dentro de nós. Quando nós achamos que podemos fazer algo sem o dono da seara, nós estamos precedendo a queda, nós estamos paralisando, nós estamos nos ausentando do Senhor. A gente tem visto que, conforme as Escrituras falam, o amor de muitos tem se esfriado. Quando não são pessoas que iniciam na jornada e são derrubadas pelo orgulho, são outras que se deixam ser compradas. São outras que perdem o amor, estão dentro da casa, mas já perderam o amor a almas há muito tempo. O filho pródigo que fica dentro da casa, quando ele vê uma festa sendo feita ao teu irmão que está retornando, ele não se alegra, o teu semblante cai. Ele olha e diz, mas eu tenho estado na tua casa há tanto tempo e nenhum cordeiro tu tem me dado. Mas a presença do Pai, que era o primordial, sempre esteve com ele. Quando a gente passa a olhar tanto para o nosso irmão, e ao invés de nos alegrarmos de ele estar sendo levantado, estar sendo se achegado novamente, se a gente não tiver essa mesma alegria da salvação entrando dentro da casa, há um sinal de alerta. Nós devemos entender que enquanto nós trabalhamos, o Senhor, o Pai, sempre está conosco. Mas quando Ele traz uma outra alma, um outro irmão, aí que nós devemos nos alegrar. Porque é mais uma mão no arado, é mais alguém que está tendo teu nome escrito no livro da vida. É mais um que está se rendendo à mesma graça qual nós um dia nos rendemos. Quando a gente se entristece de ver o nosso irmão se levantando, nós estamos sendo semelhantes a Caim.
Caim, quando vê que a oferta de seu irmão Abel está sendo levada ao Pai como cheiro suave, Deus o recebe, ele se entristece. A Bíblia vai falar que o semblante de Caim, ele cai, ele se ira, e o Senhor dá oportunidade a Caim, o alertando, dizendo: Caim, o pecado jaz à porta, mas sobre ele, sobre esse desejo, sobre esse sentimento, você deve dominar. Só que Caim, como nós sabemos, ele se deixa levar pelo sentimento. Ele se deixa levar porque vê que o teu irmão recebe de Deus uma oferta agradável. O recebe. E ao invés de buscar ter um coração limpo e ofertar a primícia como Abel ofertou, ele se ira e ele mata o teu irmão. Então, todas as vezes que nós, ao invés de nos alegarmos com uma alma e nos tornarmos semelhantes a Caim, nós acabamos matando. Esse é o perigo do orgulho adentrar dentro do nosso coração, que conhecemos a verdade. Porque Caim, quando ele vai apresentar a oferta a Deus, ele sabe que existe um Deus. Ele sabe porque foi a ele apresentado, foi a ele revelado acerca de Adão e Eva, os seus pais. Se você está aqui é porque você tem um conhecimento. Se você está à frente de uma obra é porque você tem um conhecimento. Se foi colocado nas tuas mãos uma responsabilidade é porque você conhece o Deus que você serve. Mas se a partir do momento em que os teus olhos saem da vertical para ir para a horizontal e olhar para o teu irmão, aí a tua oferta pode ser que não se achegue como a de Abel. Porque a Bíblia fala, porque dele e para ele são todas as coisas. Quando nós fazemos para o Senhor, ele se encarrega de receber. Quando Abel prepara a oferta, ele não está querendo saber de Caim. Ele está querendo saber de Deus, de ter uma reconciliação, de ouvir a voz de Deus. Imagina quantas histórias Abel e Caim não ouviram de Adão e Eva, dizendo que o Senhor passeava no meio do jardim, ia ao encontro dele, chamava pelo nome. Eu imagino o coração de Caim queimando, desejando ter o mesmo momento, o mesmo privilégio de ter o Senhor falando com eles da mesma maneira que um dia falou com os seus pais. Todas as vezes que dentro do nosso coração queima a vontade de conhecer a esse Deus, a gente tem a certeza que Ele recebe a nossa oferta, sem a gente precisar olhar para o nosso irmão que está do nosso lado. Satanás, ele tenta nos distrair assim. Você tem que olhar por teu irmão como ele está assim, ele está assado, e quando vai ver, a gente não está agindo mais segundo os olhos do Senhor, a gente já está agindo com os olhos de julgamento. E quando a gente passa a julgar segundo a aparência exterior do nosso irmão e as ações, a gente perde o foco da nossa mão e o nosso dever sobre o arado. Quando a gente foca demais nas pessoas, é por isso que muitos acabam paralisando. É por isso que muitos lá fora usam a desculpa de que a igreja só tem gente falha, só tem gente isso, só tem gente aquilo. Mas se essa pessoa focasse somente em Cristo, ela permaneceria. Ela não sabia, mas estava sendo vítima de uma seta, de um ataque de Satanás. Porque Satanás, ele tenta terceirizar. É mais fácil eu colocar a culpa no meu irmão para sair da igreja do que permanecer apesar das falhas do meu irmão, porque eu também sou falho. É mais fácil eu reconhecer a falha que está no meu irmão do que reconhecer a minha própria falha. Sabe, quando Adão e Eva, eles caem, a primeira coisa que eles fazem é jogar a culpa um no outro. Não, mas a culpa é da mulher. Não, mas a culpa é da cobra. Se eu estou fora da presença, a culpa não é minha que comeu do fruto. Não foi culpa minha porque fui desobediente. Não foi culpa minha porque ao invés de olhar para Deus, ouvir a voz dele que bradava no jardim, eu fui olhar para o fruto. Eu fui para olhar para aquilo que me apraz, para aquilo que eu desejava. É muito mais fácil eu terceirizar aquilo que foi ação minha do que assumir uma responsabilidade. E o Senhor manda eu dizer, amada igreja, se alerte, porque Satanás tem tentado soprar no ouvido de pessoas que é mais fácil estar lá no mundo do que aguentar os irmãos que estão dentro da igreja.
Satanás tem tentado fazer você olhar tanto para os erros e as falhas do teu irmão que está do lado, que está se esquecendo de buscar você ser aperfeiçoado em Cristo. Você não está deixando Deus trabalhar dentro de você porque você está muito ocupado olhando para o teu irmão. Se nós queremos que o nosso irmão também seja levantado, nós também temos que começar com a obra em nós. A gente vê isso no exemplo de Paulo. Todas as vezes que ele queria que a igreja se posicionasse, ele primeiro se posicionava em joelho em oração. Ainda que ele estivesse dentro de uma prisão, a Bíblia vai falar em Efésios, salvo me engano, no capítulo 3, versículo 14, que ele se colocava em joelho em pró dos irmãos. E na oração que ele fazia, ele dizia: eu oro para que vocês sejam cheios, transbordem do poder de Deus, que vocês conheçam o Senhor em profundidade e em largura, e que abunde a graça no meio de vós, que o Espírito Santo os conduza. É isso que o Senhor nos diz a nós. Ao invés de olhar, se ponha de joelhos e permita ser trabalhado pelo Senhor, e que a tua oração trabalhe nos teus irmãos, que a tua oração tenha o poder de levantar alguém e não de derrubar, que nós venhamos ser semelhantes a Abel e não como Caim, porque há uma prestação de conta de cada alma que a gente mata e que a gente levanta. Da mesma maneira que há um galardão, há uma pedrinha para aqueles que ganham alma, há uma prestação de conta para aqueles que matam. A Bíblia vai falar que Caim mata. Por um momento ele pode pensar que está oculto aos olhos de pessoas, mas o Senhor dizia: o sangue do teu irmão clama na terra. Às vezes você pode achar que Deus não está vendo, com o teu mau sentimento, a tua ignorância, a tua ira, você não está matando o teu irmão. Mas Deus, Ele está vendo. Ele está dizendo: o sangue inocente clama na terra. Nós devemos ouvir a voz do Senhor. E se a gente vê que há sentimentos ao contrário, sentimentos opositores, é aí que a gente tem que se submeter ao Senhor, resistir e não aceitar esses maus sentimentos. Porque quando ele fala o pecado jaz à porta, o sentimento jaz à porta, muitos, ao invés de fechá-la, trancá-la, passar 7 cadeados, abre. E sabe como abre? Alimentando. Ao invés de verdadeiramente buscar o perdão no Senhor, ainda que não sinta o perdão, a pessoa fica alimentando, remoendo dia após dia. Isso é um dardo. Em uma conversa com as minhas irmãs, a gente estava falando acerca do dardo inflamado, que ele inflama, ele fica ali dia após dia, martelando. E nós devemos apagar. E como nós apagamos? Com oração, com santificação, com rendição no Senhor, buscando ter um coração semelhante ao dele, purificado, limpo, lavado, remido por ele. Senão nós somos tomados por esses sentimentos. Foi dito aqui, juntamente com o nosso pastor, o que Jesus fala a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Se você quer ter o acesso ao reino de Deus, nasça de novo. Arranque os maus sentimentos, arranque os sentimentos de amargura, arranque o teu desejo de ser melhor, de ser pior, de ser superior, de ser inferior, porque quando Satanás não coloca o sentimento de superioridade, ele te prende num sentimento de acusação de inferioridade, sendo que Deus, ele nos chamou para sermos um do lado do outro, cada um com o teu dom, mas todos filhos de Deus, todos servos de Deus, numa mesma proporção. Tanto é que aquilo que corta para mim, corta para você. Aquilo que é fraqueza para você, também pode ser para mim, porque todos nós somos humanos e juntos, como um corpo, unânimes, buscar aquele grande dia. A igreja está pronta, preparada, lavada e remida para as bodas do Cordeiro, em unidade. Porque quando Satanás ele começa a lançar essas setas de comparação para nos arrancar da igreja, é porque eles não quer sozinho, nos quer lá fora, longe do corpo, longe dos irmãos, porque ele sabe que quando nós estamos unidos, unânimes, o Senhor ele desce, o Senhor ele brada, o Senhor ele reveste, o Senhor ele restaura. Satanás ele gosta daquelas ovelhas que se desgarram, que ficam sozinhas, porque são mais fáceis de ser tragadas, são mais fáceis de ser levadas.
Quando nós estamos fracos, é aí que nós devemos estar em comunhão com a igreja. E quando nós estamos fortes, é aí que nós devemos permanecer para ser uma ponte para aqueles que estão enfraquecidos agora. Não é isso que a palavra de Deus nos manda lá em Eclesiastes? É bom que ande de 2 em 2, porque se um cair, aquele que levanta. Se há fraqueza, se há falha dentro do meu e do teu coração, é ministrado isso na maioria dos cultos de oração. O pastor nos ensinou a orar e dizer: nós não aceitamos, nós rejeitamos todo pensamento opositor, todo sentimento ao contrário. E é isso que a gente tem que fazer diariamente. Não é aceitar um mau sentimento e achar que é comum e é normal. Não é achar que um sentimento de abatimento, de amargura contra o nosso próximo que está ali congregando com a gente é normal, não. Nós devemos dia após dia buscar ter um coração purificado de todo mau sentimento que Satanás tenta implantar no meio de nós. Porque nós sabemos que um cristão ele anda pela fé, não é pelo sentimento. E as pessoas, as ovelhas, têm se perdido por conta do sentimentalismo, por conta das emoções. Se eu sinto a Deus, eu estou bem com Deus, mas se Deus, por um momento, prefere silenciar, então eu não estou mais com Deus, Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus se ausentou? Não, é Deus trabalhando em você e em mim mesmo no silêncio. Ele não deixou de estar onde Ele sempre esteve. Nós que devemos buscar em níveis maiores para compreender o Senhor mesmo no silêncio dEle. Se Deus está recebendo a oferta de alguém que está do seu lado, como recebeu da de Abel, se alegre, se junte. Se você está vendo que o teu irmão está dando as primícias, está sendo recebido, se junte a essas pessoas. E busque a ela compreender: eu também quero entregar a primícia, eu também quero receber essa mesma coisa que você recebeu do Senhor. Sabe o que tem faltado nas pessoas? Humildade para sentar e aprender, humildade para se juntar com alguém que sabe mais e aprender. Porque quando nós nos juntamos com aquele que sabe mais, a gente aprende. Agora, se a gente for soberbo, a gente não aprende, a gente para no caminho e ainda murmura, reclama, acha que foi bom a morte de Abel. Só que a gente tem que agora assumir uma posição de humildade, porque nem mesmo Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo desceu, se humilhou e tomou o mesmo corpo de homem como nós, passando pelas mesmas fraquezas, passando pelas mesmas tribulações e perseverando em todas. Porque a base disso foi a humildade. O povo de Deus, ele tem que ser humilde. Quando as pessoas se vendem, é pela falta de humildade. Eu sei muito, sou teólogo, eu canto, eu prego, eu faço, eu oro, acontece. Falta humildade. Já vendeu a vinha há muito tempo. Já trocou o reino de Deus há muito tempo. Porque se tem uma coisa que eu aprendi quando eu li as Escrituras, é que o reino de Deus ele é humildade, é simplicidade. Aí é onde mais Deus opera. Quando Jesus, ele caminhava, era no meio de um povo simples, operava numa palavra simples, falando acerca do reino de Deus, com autoridade, mas simplicidade. Aqueles que estavam ao redor dele, ele usava de coisas cotidianas, falava do campo, falava do peixe, falava das marés, usava das coisas simples do dia a dia, para que aquele povo tivesse acesso e entendimento daquilo que ele estava falando. Às vezes as pessoas querem encher tanto as oratórias, querem falar tanto, cantar tanto, de tantas maneiras, e se esquecem da simplicidade. E Satanás, ele age assim. Ele começa arrancando a humildade, ele começa arrancando a simplicidade. E quando vai ver, tu já está entregando a tua vinha para Acabe. Tu já está negociando a tua herança que o teu pai te deu. Sabe que herança é essa? A vida eterna diante do Senhor. O nome escrito no livro da vida.
Não é à toa que é chamado Novo e Velho Testamento, é uma herança para nós essa palavra. E todas as vezes que nós permitimos com que Satanás lance o orgulho dentro dos nossos corações, nós estamos nos rebelando como ele se rebelou. Porque o pecado de Satanás foi o orgulho. O pecado de Satanás foi a rebelião que veio por conta do orgulho, do desejo do coração dele. A Bíblia vai falar em Isaías 14, em Ezequiel 28, acerca da queda de Satanás. E a Bíblia vai falar que ele era um querubim ungido. Ele andava no mais altos santos montes. O seu corpo era fogueado com pedras preciosas, e olhava para o alto e ele dizia: estabelecerei o meu trono acima do de Deus. Mesmo sendo um querubim ungido, ele ainda desejava mais estar acima de Deus. Eva foi a mesma coisa. A cobra soprou no ouvido dela e dizia: se você comer desse fruto, será semelhante a Deus. Não basta a imagem e a semelhança que Deus já te deu. Não basta Deus já te feito um querubim ungido, protetor, preparado para pelejar. Não basta, tem que ser acima de Deus. Só que a Bíblia vai falar que Deus não divide a glória dele com ninguém. Todos aqueles que tentaram tomar a glória de Deus para si, Deus o abateu. Não importa se era semelhante a Nabucodonosor, num alto império, um alto reinado, Deus o abateu. Deus abateu Satanás nos céus e o lançou em terra. E assim ele continua fazendo com todos aqueles que se ensoberdece. Isso é um alerta a todos nós, porque nós sabemos que nós somos humanos. E aquilo que Deus manda dizer a nós: mantenha o teu caráter de simplicidade e humildade diante de mim. Ainda que tentam impor em você que você não carrega a presença por conta da tua oratória. Ainda que tentam impor em você que você não carrega a presença porque você erra um hino da harpa. Deus, ele sabe que o teu coração está rendido e entregue diante dele. Não deixe se levar por ataques terceirizados de pessoas, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, é contra hostes principados. E às vezes Satanás, pela falta de conhecimento daqueles que estão ao nosso redor, acabam sendo boca dele. Mas é nosso dever permitir ser trabalhado no Senhor, no perdão, perdoar para ser perdoado e permanecer limpo diante de Deus. Nós devemos nos atentar acerca disso. E voltando àquilo que está escrito em Mateus 9, rogue ao dono da seara para que mande ceifeiros, mande trabalhadores. A gente sabe que no início tudo é muito difícil, mas o Senhor se encarrega de encaminhar os auxiliadores. Deus se encarrega de mandar os Josués, o Caleb, Deus manda os seus Eliseus, Deus manda aqueles que verdadeiramente querem e buscam ao Senhor. Mas é dever nosso agora se manter na posição e continuar perseverante na oração. Porque principalmente quando se inicia uma obra, muitos não vão dar crédito. Muitos com palavras ao contrário dirão que não vai crescer, que não vai chegar mais pessoas. Só que Deus está dizendo: confie em mim, porque num tempo determinado eu colocarei mais pessoas para vocês cuidarem, para vocês zelarem. Só mantenham com a mão no arado. É uma palavra de perseverança a cada um que tem se disponibilizado verdadeiramente, porque o Senhor tem visto o amor que nós temos com cada um, que Deus ele tem enviado até aqui. E aqueles que estão com o pé dentro da seara, mas ainda não lançaram mão, Deus está mandando: se posicione, se ponha na posição, como dizem, se ponham na brecha para serem usados pelo Senhor. Porque ouvir falar da seara é muito bom, é ótimo, mas melhor ainda é ser um trabalhador guiado pelo Senhor em meio à seara. Porque não basta ser somente ouvinte, tem que ser praticante. Não basta sentar numa cadeira e falar que é participante da seara. Participante da seara é aquele que bota a mão no arado, segura o regue da responsabilidade e permanece.
Porque, irmãos, a gente vê que Jesus, ele se achega numa grande multidão, ele fala, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Mas havia muitos fariseus, havia muitos saduqueus, havia muitos conhecedores da Torá. Por que não poderia ser eles mais uns trabalhadores? Porque Deus não quer trabalhador cheio do conhecimento, mas longe da presença de Deus. Não quer somente pessoas que escutam e falam em vão. Ele quer aqueles que escutam, assumem ser discípulos, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo dia após dia. Porque ter o conhecimento da Bíblia de trás para frente não te dá a garantia do céu, mas ser praticante dela te garante como um trabalhador. E naquele grande dia, ter o teu galardão nas tuas mãos. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Abram rapidinho em João 14. João capítulo 14, versículo 11. Glória a Deus. João capítulo 14, versículo 11. Acharam? Que vai dizer assim, ó: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu. Sabe o que é incrível, irmãos? É que hoje as pessoas elas focam mais na obra do que estar na presença do Pai, né? As pessoas focam mais em querer fazer o que Jesus fazia, mas não está onde Jesus estava, na presença do Pai. Sabe, eu sempre falo que o maior milagre não é as obras exterior, é sustentar a presença interior. Uma das coisas que nós precisamos aprender nos dias atuais é conservar uma presença, uma riqueza que nos foi concedida. Jesus, ele traz um grande ensino dentro desse texto. E no seu versículo 14, ele vai dizer assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Para a gente atrair o reino para dentro de nós, a presença para dentro de nós, para a gente atrair a autoridade que Jesus diz que seria concedida àqueles que de fato guardassem os mandamentos. Mas quando ele fala de guardar, não é só para você. Porque Deus, ele nunca vai oferecer algo para você para ficar só com você. O que ele te oferece como conhecimento é para ser aplicado em favor de alguém. Todo conhecimento e toda manifestação do reino de Deus em Jesus foi em favor de uma nação perdida. Foi em nação de pessoas que estavam de fato necessitando daquilo que elas não iriam achar em homens, mas encontrou em Jesus Cristo. Só que, como já foi dito, às vezes você conhece um pouquinho e se acha superior a todo mundo. E é isso que muitas das vezes te divide. É isso que muitas das vezes afasta o reino de dentro do coração de vocês. Não digo das pessoas aqui, mas dos seres humanos. O problema é isso. Hoje, como foi dito, né? Por que não escolheu fariseus, não escolheu homens cultos de grande conhecimento? Porque eles estavam cheios deles mesmos. E Jesus busca pessoas vazias de si, para ele encher com a presença dele. É isso que faz a diferença. É quando você se coloca à disposição de aprender aquilo que não está diante do seu consentimento, mas você está apto a aprender com Jesus. Quando a gente traz o reino de Deus para dentro de nós, nós vamos pensar de uma forma fora do que hoje a humanidade pensa. A humanidade pensa que para dar certo algo precisa fazer desse jeito. Não. Para dar certo precisa ouvir a voz do Senhor. Mesmo que pareça estar dando errado aqui, está dando certo lá em cima. Sabe por quê? Há um tempo que Deus ele predestina todos aqueles que vivem em perseverança, todos aqueles que se apoiam nele. E no momento oportuno, diante das promessas que ele nos faz, há de fato a intervenção dele. Sabe por quê?
Porque há justiça em nossos corações quando nós guardamos os mandamentos. Ele diz no versículo 15: se me amais, guardais os meus mandamentos, as minhas ordenanças, os meus preceitos, as minhas revelações no teu secreto. O maior prazer de Deus é tirar das fontes do teu coração, como a Bíblia diz, que Deus é Espírito e Deus é amor. Quando Deus ele aplica essa graça dentro de nós, Ele traz a nós a revelação daquilo que está oculto no coração dele. Sabe por quê? A gente conseguiu acessar lugares altos. A gente conseguiu guardar e sintonizar o nosso coração na mesma frequência de quem Ele é. E é isso que faz a diferença na vida de uma pessoa. Porque você já não passa a andar da forma que você pensa. Você anda porque alguém te guia. Alguém que o próprio Jesus fez uma promessa e disse: fique tranquilo, eu irei, mas eu enviarei o Consolador para vos guiar, direcionar, convencer. Então há alguém que precisa ser preservado nessa terra, mas para ser preservado precisa guardar as palavras, precisa guardar a presença, precisa guardar as 7 chaves. Aleluia, glória a Deus. Tudo que nos foi confiado como riqueza. Quando você acha que você pode mais do que os outros, quando você acha que você de fato não está apto a estar onde tem pessoas que são falhas, é de fato que você está olhando para dentro de si mesmo. Porque a medida do reino é: eu não te condeno, mas eu te dou uma oportunidade de arrependimento ao estender a minha mão. Vamos consertar o erro? Vamos mudar? Vamos transformar isso? Vamos transformar o erro, o teu maior erro, na tua maior fortaleza? Mas o problema é esse, que na grande maioria das vezes, as pessoas elas vão olhar com um olhar totalmente caído, terreno, onde o orgulho habita dentro da própria pessoa, onde diz: eu não quero, eu não vou fazer. Mas não entendeu o que é servir. Não é servir a mim, não é servir ao homem, é servir ao reino. Para servir ao reino, você precisa de fato de um sentimento que vem do alto. E se você não consegue de fato se posicionar, é sinal de que você não acessou esse sentimento. Essa é uma das maiores causas. Sabe por quê? Como eu posso te ofertar um amor que não é meu? Como eu vou cumprir um segundo mandamento se eu não estou apto para receber o primeiro? Eu nunca vou te ofertar o que eu não recebi, querido. Eu não posso te ofertar um amor que eu não recebi. Por isso que eu preciso ser achado nele primeiro. Quando eu sou achado nele, eu aprendo a receber dele o que de fato eu preciso repassar para você. Você nunca vai conseguir amar alguém com o seu amor. Seu amor é enganoso, é passageiro, não tem estabilidade. Hoje você ama, amanhã você já não ama mais, sabe? E aí você diz que há um amor que te sustenta em Deus? Mentira! Tu não passou por 1 João 4,19. Tu ainda não teve a revelação de quem Ele é para de fato sustentar uma realidade que a palavra diz. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Preste atenção, eu amo quem? Nós o amamos porque Ele nos amou? Nós amamos quem? Você, o nosso próximo. Por quê? Porque alguém me amou, me condicionou dentro dessa cápsula de amor que me faz retribuir, transmitir para você o sentimento dele que está em mim. Então é isso que hoje muitos não conseguem fazer. Sustentar uma graça que exige o nosso tudo. Para sustentar a graça do Senhor, Ele primeiro vai querer que você sustenta todas as suas forças nele, todas as suas confianças nele. Quanto mais você se sustenta nele, mais o que é dele é sustentado em você. É uma exigência necessária para estarmos nele, para sermos achados por ele, para que ele também nos sustente sobre essa terra. A nossa condição de querer olhar com os olhos físicos traz morte para dentro de nós, porque no momento que eu começo a apontar a você os seus defeitos, eu estou trazendo a revelação daquilo que está dentro de mim. Um juízo que não faz parte de mim. Um juízo que de fato não foi apoiado. Mas espera aí, se o sentimento de Deus está em mim, eu não te julgo. Eu te dou oportunidade de conserto como me foi dado também. Eu consigo olhar para você como um ser humano que de fato errou comigo, errou com alguém. Mas
Eu te dou a oportunidade que me foi concebida. Por quê? Porque se o amor está dentro de mim, ele me ensina atributos, ele me ensina caminhos não do homem, caminho não de pessoas caídas, terrena, mas uma mentalidade divina, onde me faz gerar aqueles que um dia se perderam, uma oportunidade de se achar nele, num caminho santo, aleluia. Então hoje é mais fácil eu te julgar, porque você errou. É mais fácil eu te apontar, porque você errou. Mas sabe, quanto mais eu te julgo, mais eu estou sendo julgado. Essa é uma grande realidade. E é isso que hoje a gente precisa aprender. A questão de muitas das vezes a gente requerer posicionamento é porque a posição que nós nos alistamos exige também um posicionamento mediante a exigência que vem lá do alto. A gente precisa, irmãos, conhecer ao Senhor verdadeiramente para atrair não só o poder para pisar em escorpiões, serpente, desfazer. Não, isso aí é um atrativo. A gente precisa de fato estar nele. Como Jesus dizia no versículo 11: crede que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Não é pelas obras exteriores, é pela paz que ele vai dizer lá na frente no seu versículo 24. Deixa eu ver. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu vou achar aqui. 27. Sabe, não é para ter o poder exterior. Isso é consequência, isso é ficha. Quando a gente, pode manter aí, quando a gente começa a caminhar numa via de intimidade com o Senhor, Ele vai nos levando em estágios, e esses estágios lhe permitem, um degrau por vez. Você vai caminhar aprendendo o que é amar a Deus dia após dia. E por intermédio ontem o Espírito Santo dizia para mim, eu estava vindo em cima da moto, ele dizia: filho, sabe por que eu permito as provações? Para que vocês provem mais de mim. Aí eu dizia: Senhor, agora eu estou entendendo porque que a gente passa tanta luta. É que o Senhor nos dá a oportunidade de conhecer o Senhor em níveis mais profundos. Ele disse: é isso mesmo. Sabe, filho, quando você consegue trazer o exercício de algo, é sinal de que eu estou revelando que de fato você sustenta dentro de você. E quando as obras são concretizadas, é sinal de que a acusação oculta, ela não tem ação contra você pela expressão da obra completa que eu fiz através da sua vida. Então, quando a gente consegue experimentar mais de Deus, a gente passa a viver anestesiado às coisas que nos cercam. Os discípulos andaram com Jesus e diziam: mestre, os demônios sujeitam a gente. Ele diz: cara, não se alegre por isso. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Tu é conhecido do Pai, rapaz. Então não é pelo poder. De repente você vai ter a oportunidade de caminhar com Jesus na terra e você não vai ver nenhum milagre. Mas você vai ter o maior milagre de poder estar na presença dele. Não é por causa dos dons que você tem que servir, é porque Ele é ser achado nele, é poder entender e compreender. Peraí, eu o amo porque Ele me amou primeiro, eu fui achado dentro de você, cara, eu fui revelado dentro de você, e eu sou a obra-prima aqui sobre essa terra. E quando Ele nos dá a oportunidade de receber parte desse amor por intermédio do Espírito Santo, a gente consegue gemer com os que gemem. A gente consegue se alegrar, chorar com os que choram, porque há um sentimento que move todo o sentimento enganoso que tenta nos afastar da presença dEle. Ele diz, não é por motivo, filho, de andar em mim que vai exercer as obras são consequências, é a revelação de fato que você sustenta dentro de você.
Mas a maior evidência é quando a gente consegue olhar para um texto desse e ver que Jesus diz: crede que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele olhava e dizia, um dos primeiros milagres que Jesus ele exerce diante das bodas de um casamento foi o quê? A multiplicação de água para vinho. Ele transformou águas em vinho. Mas antes disso, a mãe dele diz: filho, você precisa fazer alguma coisa? Ele olha e fala: mulher, não é a minha hora. Ou seja, tem um tempo para tudo, não é segundo aquilo que a gente acha. Com certeza ele foi orar, foi pedir a Deus a direção, para que a vontade dele fosse praticada, exercida. E ali a gente viu um milagre, mas o que mantinha Jesus de pé não eram os milagres, é que o Pai estava nele. É a presença que ele sustentava em oração, em separação. Ele não julgava as pessoas com seus olhos físicos, mas ele julgava segundo um juízo que era revelado em quem estava nele, dentro dele, que dizia: é assim, é assim, é assim. E ele diz: fiquem tranquilos, eu vou te deixar a paz. Eu vos deixo a paz, a minha paz que vos dou. Ele dizendo: cara, parte do que eu carreguei, eu estando no Pai, o Pai estando em mim, eu também vou te dar acesso a estar nele e ele está em você. E ele diz: eu não dou como o mundo dá. Ele ainda diz: mas não turbe os vossos corações, nem se atemorize. Mas tem algo mais lindo que ele fala aqui na frente. Glória a Deus, eu vou achar aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 26. Ele diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A tua alma, ela tenta aterrorizar você. A tua alma, ela tenta a todo instante tirar o domínio e o controle da sua vida. E na grande maioria das vezes tirar a própria vida, que é o consolador do homem. Mas Jesus, ele está ensinando, quando você carrega o Espírito Santo, o Consolador, não são as coisas exterior que vão te desestabilizar, não são as coisas exterior que vai tirar a paz que eu confiei dentro de você. Existe uma paz que nos sustenta não por um momento, mas para uma eternidade. Existe um sentimento do reino que é depositado dentro de nós, que nos faz suportar, perseverar, lutar, seguir avançando, manter os olhos somente nele. Existe parte do reino que é nos concedido, como Paulo dizia a Timóteo: desperta o reino que há dentro de você, desperta o sentimento que há em você. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: despertem a graça, o amor, o sentimento que há no reino de Deus, que Jesus carregou sobre a vida de vós. A todo instante o Senhor quer nos ensinar a atrair o reino dele. Se Jesus diz para Nicodemos: cara, você pode ver o reino, mas tem que nascer novamente. Cara, você pode entrar, mas tem que nascer da água e do Espírito. Há um fundamento, há uma linha cronológica, há uma hierarquia a se transitar para alcançar esse resplendor. João, ele prepara o caminho para Jesus e Jesus prepara o caminho para a gente. E o Espírito Santo está preparado a nos conduzir a esse caminho que nos levará a Jesus, e Jesus irá nos levar a Deus. Ninguém chega ao Pai se antes não chegar ao Filho, e ninguém chegará ao Filho se antes não chegar ao Consolador. A gente precisa entender que é necessário o arrependimento para nós receber o dom do Espírito Santo. Assim, ele vai nos conduzir a Jesus. Assim, o que você não conseguiria ali com a tua força, ele vai te aperfeiçoar.
Porque há uma graça, há uma paz que te traz, que o Espírito Santo te traz, que a sua emoção não é capaz de roubar. Tá tudo errado lá de fora, tá tudo dando errado, mas tu tem uma paz que te sustenta, que te justifica, que vai trazer para você, glória a Deus, aleluia, um respaldo e uma intervenção divina por parte de Deus. Sabe por quê? Porque há uma justiça implantada dentro de você. Eu falei uma coisa ontem na ministração, nesse lugar, daquele lá dá quase 40, dá uns 40 quilômetros, é longe, meu Deus. Mas Deus quis me enviar, amém? E eu disse, hoje o teu maior inimigo não é nem Satanás, é você mesmo. Para falar isso chega a ser até um pouco difícil, porque as pessoas vão dizer, mas espera aí, não é Satanás o nosso inimigo? O teu maior inimigo é você mesmo. Porque Satanás só permanece em um lugar quando você sustenta ele. Se você sustentar a presença de Deus, não tem presença de Satanás na tua vida. Mas se você de fato sustentar um pensamento caído, você está alimentando alguém que não só está caído, mas quer te levar junto. Então tudo só depende da sua escolha. Há um corpo que nós precisamos ser reajustados, todos. Entender que todo mundo vai chegar naquele grande dia com os seus pecados sendo justificados em Cristo e aperfeiçoado nele. Hoje é muito fácil, como a gente já vem falando, a gente querer olhar para o lado e esquecer que o nosso único olhar tem que estar apontado para Jesus. Vamos continuar olhando para o alvo, esquecer quem está atirando pedra, deixa. A gente tem que olhar para quem atira pedra e dizer, Senhor, não impute o pecado, porque eles não chegaram a um pleno conhecimento como eu cheguei. Eu sei muito bem o que o Senhor é, o que o Senhor me confiou, e não serão as pedras que irão arrancar o sentimento que o Senhor me confiou e depositou dentro de mim. Então, quando a gente tem essa consciência, não tem nada, não vai existir nada que vai roubar, tirar a graça que Deus, Ele nos confiou. O mundo pode estar mal bagunça aí fora, mas você tem que estar alinhado do lado de dentro. O mundo pode estar essa perturbação, mas a paz tem que estar alinhada dentro de você. A falta de amor aí fora pode estar exalando, mas você está inspirando e expirando um amor que lhe foi confiado. Seja a diferença. Seja a diferença. Entenda que tudo que vocês fizerem, vocês vão fazer porque alguém te sustenta para ser realizado, não é na sua força. E se um dia de fato você pensar em desistir, é sinal de que Deus está querendo aperfeiçoar mais dele em você. Se você desistir, Ele não vai ter prazer naqueles que retrocedem, mas se você permanecer, você será aperfeiçoado. Aquele nível que você achou que um dia não conseguiria chegar, alcançar, quando você pensar em desistir, é onde muitas das vezes Ele fala, olha, não desista. Aí você diz, Pai, mesmo na condição que eu me encontro, eu não vou desistir. Aí Ele pega nas tuas mãos e fala, então venha, ande mais um pouquinho. Eu tenho certeza que se Pedro hoje tivesse que andar sobre as águas, ele andaria quilômetros. Andaria mais do que ele andou. Sabe por quê? Ele foi aperfeiçoado por algo, por alguém, por uma presença que fez ele ser a referência nessa terra. Para os tempos atuais, ser um reflexo de Deus, uma extensão de Deus. Sabe para quê? Aleluia, glória a Deus. Para sustentar um evangelho, um fundamento que precisa hoje. Nós temos responsabilidade em assumirmos e pararmos de brincar. A gente vê muita brincadeira com o evangelho. As pessoas não têm noção do que é evangelho. As pessoas não têm noção do que é se alistar a uma vinha, a uma seara. Você não tem noção. Deus, Ele vai ter que te ferir. Tu vai ter que morrer para você mesmo, para nascer mais dele em você. Tu vai ter que, quanto mais tu sacrificar mais de você, mais dele vem em você. João, ele dizia, João Batista, que eu diminua para que ele cresça. João, ele dizia que eu diminua para que ele cresça. João, ele dizia que eu diminua para que ele cresça. Mas ele testemunhou de algo, ele viu de algo que poucos puderam ver. Ele veio para testemunhar algo. E o que ele via, ele falava. Sabe para quê?
para gerar oportunidade, para as víboras, né, se converter. Porque é isso, irmãos. É isso, nós precisamos sair de um status de criatura para nos tornarmos servos. Sabe? Sabe o que o Senhor ele falou para mim? A gente já vai encerrar. Sabe o que o Senhor falou para mim esses tempos atrás? O Senhor dizia assim: filho, eu criei o homem, a minha. Criar é a moldura exterior. Eu criei o homem, fiz o homem a minha imagem, a minha A imagem é a criatura, mas a semelhança é quando você é gerado. Aí o Senhor me fazia lembrar de Jacó. Eu te criei, Jacó, e te formei, Israel. Jesus foi formado dentro de um ventre, nascido de novo. Escuta, deixa eu falar algo para você. Você pode até parecer crente, mas de fato, você só se torna a semelhança dele quando o Espírito dele é gerado dentro de você. Quando é gerado os frutos. Entende? Então, ser a semelhança, todo mundo parece. Mas ser gerado, você se torna agora uma fonte de frutos a serem aplicados em favor de quem necessita. Isso me chamou a atenção, porque o Senhor não só me fez olhar para o texto no início de tudo, mas Ele me fez olhar o que Ele de fato dizia a Jacó. Ele foi criado por um propósito, mas foi gerado algo novo dentro dele. A gente precisa disso, queridos. A gente precisa disso. O problema de hoje em dia, sabe o que é? Sabe o que te sustenta, que te mantém de pé? A palavra. É Ele que mantém um espírito dentro de você. O problema é que a alma do homem quer entretenimento, enquanto o espírito quer palavra. E hoje o homem quer alimentar mais o entretenimento. Hoje as pessoas querem alimentar mais as emoções. Sabe, o órgão da sua alma é a emoção. A emoção, ela é enganosa. Mas a certeza é o que foi fundamentado no nosso espírito, por intermédio do Espírito Santo. É uma verdade única, não existe várias verdades. Não existe vários caminhos que levam a um Deus. Mentira, só existe um caminho, que é Jesus. E Jesus, ele se encarregou de apresentar isso a todos nós até o presente momento. O Espírito Santo, ele quer trazer isso. Hoje, se chamar uma Gabriela Rocha 4 horas cantando, o povo fica 4 horas pulando. Nossa, você sentiu Deus? Você sentiu Deus? Abre a Bíblia, meia hora já está. Não querem sustentar a palavra. Como é que vai sustentar o Espírito e a presença dentro de você? Tu não suporta nada se a palavra não estiver dentro de você. Eu não estou falando de você mentalizar na tua mente, na tua alma, não. Estou dizendo de guardar no teu espírito, no teu coração. O Senhor sempre nos ensinou que a fonte do que nos leva a acessar tesouros para ver, para entrar, para acessar, é o coração. De tudo que tens, Ele está dizendo, guarda o teu. Ele não está dizendo da tua mentalidade caída, porque a nossa mentalidade é caída. Eu acho assim, eu penso assim, já era. Quem é você na fila do salvo e não salvo para querer impor a justiça de Deus? Tu não é ninguém, rapaz. Com o que você acha, isso não importa no mundo espiritual. Agora se alinha com a palavra que tu vai ver. O que Deus ele irá fazer através da tua vida. O que a gente acha não serve para nada. O que de fato serve, que está escrito. Isso aqui, ó, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. É isso. Amém? Vamos se colocar de pé para a gente orar e finalizar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se mantenham na palavra. Amém? Busquem, orem, falem com o Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém. Se a igreja, ela abre as portas para a oração, se una a um campo de oração. Muitos não têm noção de como o céu se abre através de um ambiente de oração. Muitas respostas ficam ocultas, vagas, vazias na vida de pessoas, sabe por quê?
porque muitas das vezes perde a oportunidade do céu aberto. Há um maná espiritual que Deus ele sempre lança, deposita e entrega nas nossas mãos. Só que o problema é que as pessoas estão ocupadas demais com elas mesmas e esquece de trazer mais do reino de Deus para si. A gente precisa disso. Estendam as vossas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento as vidas que aqui estão e eu peço com a tua mão de graça, de poder e de misericórdia, visita cada um, Pai. Guarda, fortalece, aviva, traga aqueles que estão, Senhor, meu Deus, pensando em desistir. Traga a eles, Pai, um estender de mão, traga a eles a fortaleza, o vigor, o ânimo, a força, para que eles possam cada vez mais desfrutar do que o Senhor tem como promessa na vida deles. Senhor, arranca nessa noite tudo aquilo que não é proveniente do Senhor, arranca a angústia, a tristeza, a aflição. Arranca, Senhor, porque tem pessoas que estão perdidas dentro de si, não entendem o que querem, não sabem o motivo da sua existência, mas, Senhor, que essa presença do Senhor venha trazer. O Senhor diz na tua palavra, glória a Deus, aleluia Jesus, que o teu Santo Espírito está encarregado de nos ensinar, mostrar, apresentar o sentido da vida, que é o Senhor, que é o caminho, a verdade, que é a vida. Que haja, Senhor, nessa noite a distribuição, que haja a implantação da tua graça sobre o coração daqueles que estão aflitos, perdidos dentro de si, Pai. Que os teus filhos possam sair daqui da forma diferente a qual entrou, Senhor. Essa é a minha simples, humilde oração. Que haja, Senhor, um sentimento sendo repartido ao coração. Que haja, Senhor, meu Deus, meu Pai, uma descida do Espírito em amor, mediante a graça do arrependimento, para que os teus filhos possam desfrutar de tudo que o Senhor tem na vida deles. É essa a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Estão todos abençoados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos vós, e todos dizem: Deus abençoe. Estão todos abençoados.